Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube Inclusão em Ação. Nós hoje estamos na parte 2, isso mesmo, na parte 2 sobre o decreto 10.502, que tem proporcionado aí vários debates, várias discussões, várias análises, e eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre ele. Nessa parte 2, então, se você não assistiu a 1, é importante que você assista para que você contextualize agora esse momento nosso da parte 2, certo? Então, na parte 2, eu vou trazer um pouquinho para vocês alguns aspectos, interpretando esses dados, o meu ponto de vista. Isso não quer dizer que está certo, que está errado, mas isso é um ponto de vista que eu trago para vocês para gerar uma reflexão sobre o assunto, tá bom? Então, eu trago pontos com enfoque positivos em relação ao decreto e trago, no meu ponto de vista, o que fragiliza o decreto, tá? Então, os pontos com enfoques positivos, ao que me parece, né? Temos uma gestão federal que tem uma identificação direta com a comunidade surda e isso não tem problema nenhum na minha perspectiva. O que nós temos que ter cuidado é para que uma ação não acabe sendo em detrimento de outra ação, né? Então, a identificação direta com a comunidade surda, isso é muito claro nessa gestão. Observa-se uma intenção discursal eminente, referente à justiça, à igualdade de oportunidades e ao fortalecimento do direito de escolha da família. Então, é muito forte isso no documento, a questão de se fazer justiça, de instrumentalizar o público da educação especial para que tenha igualdade de oportunidades e também fortalecer essa escolha da família, essa participação da família. O decreto também tenta trazer uma ideia de equidade, tanto que utiliza-se de um termo, equitativo, que nós não tínhamos esse termo trazido em outras leis. Muito mais voltado para a igualdade de direitos, né? E não para igualdade de oportunidades de acordo com as necessidades desse sujeito. E também, além dessa ideia de equidade, ela traz a importância da manutenção, né, deste termo equitativo para que realmente a gente consiga construir uma sociedade inclusiva, que acolha a todos. Também penso que dentro desse enfoque positivo, ela mantém o preconizado em políticas anteriores, que faz parte de uma construção histórica e importante referente ao atendimento educacional especializado, público-alvo, né? E também a comunidade surda e a educação nessa perspectiva de uma educação ao longo da vida. Então ela mantém isso, ela mantém o AEE, ela mantém o público-alvo da educação especial, ela mantém as ações referentes à comunidade surda e a perspectiva da educação ao longo da vida. O último item, que é o 5º ponto, né, com enfoque positivo, o que nos traz? Que mantém a matrícula dos alunos preferencialmente no ensino regular, então os alunos com deficiência preferencialmente devem ser matriculados no ensino regular, isso deixa claro o decreto, mas em contrapartida permite a manutenção de escolas especializadas e classes especializadas no ensino regular, ou seja, ela flexibiliza esses serviços para os alunos que muitas vezes não se adequam à escola regular. Agora eu vou trazer para vocês, na minha percepção, o que fragiliza o decreto, inclusive a própria política, tá?
Quando falamos de educação especial, pessoas com deficiência, não podemos correr o risco de desconsiderar as suas especificidades e singularidades. Embora o decreto em alguns aspectos tente mostrar ao contrário, que eles se preocupam com essas especificidades e se preocupam com as singularidades do sujeito, me pareceu, como em outros documentos e leis anteriores, que em dado momento se coloca as pessoas com deficiência todos no mesmo patamar. E por que eu falo isso? Vou dar um exemplo para vocês. Quem pisa no chão da escola, quem está no chão da escola, o professor, o pedagogo, nós sabemos muito bem que o encaminhamento de um estudante com deficiência física na escola é completamente diferente de um estudante com deficiência intelectual. Se nós não considerarmos essa perspectiva de funcionamento do sujeito, de necessidades do sujeito e de singularidades desse sujeito, também estaremos incorrendo no risco de descaracterização desse sujeito. Então precisamos enxergar esse sujeito de uma forma biopsicossocial, de uma forma integrada, de uma forma inteira, com inteireza. E os nossos estudantes, principalmente com deficiência intelectual, nós já temos experiências fantásticas que deram certo no ensino regular. Mas também temos casos que, de acordo com o funcionamento desse sujeito, de acordo com as necessidades do que ele precisa, uma escola especializada foi muito mais benéfica para ele enquanto sujeito do que uma insistência no ensino regular. O segundo aspecto que eu vejo da lei, que muitas vezes que causa uma certa fragilidade, né, na política, é que tenta se viabilizar uma educação para todos. No entanto, o documento não dá conta de elucidar como fazer isso, né? Ele não nos traz aportes científicos que apontem a inclusão hoje no Brasil e no mundo, as suas interfaces, tensões e possibilidades. E nós precisamos desse respaldo científico para que a gente caminhe por passos mais certeiros, mais seguros e possamos fortalecer essas ações inclusivas. Também mantém proposições observadas em políticas anteriores, mas não faz uma retomada histórica sobre o processo de inclusão do Brasil, referente aos serviços e programas efetivos em território nacional e que são esquecidos de gestão para gestão, né? Gestão após gestão, tem alguns serviços que cada vez se tornam mais invisíveis e fazem parte do dia a dia dos estados, dos municípios, enfim, da nossa nação. Que é o caso do atendimento escolar em hospitais e em domicílio, para estudantes que estão em tratamento de saúde por período prolongado. Nós temos esses atendimentos, nós temos aqui em Curitiba, inclusive, nós temos no Paraná, nós temos em vários estados do Brasil, e esse serviço acaba sendo esquecido em termos legais, para que a gente consiga trabalhar com a manutenção e implementação de mais espaços referentes a esse serviço. Nós precisamos que ele tenha visibilidade, nós precisamos que ele apareça, né, nos trabalhos envolvendo aí a educação inclusiva, tá? Embora acredite que a inclusão veio para ficar, não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso. A inclusão veio para ficar, não tem como nós retrocedermos, como voltarmos a 15, 20, 30, 40 anos atrás. Ela veio para ficar. Ela faz parte do nosso processo de humanização,
quando a gente percebe as diferenças, quando a gente acolhe a diversidade, isso nos humaniza enquanto sujeitos. E é nesse processo que eu acredito em relação à inclusão, né? E não nos cabe retrocessos, então. Se ela veio para ficar, não nos cabe retrocessos. Mas precisa se estabelecer critérios específicos, principalmente para os sujeitos, as pessoas com deficiência intelectual. Quais serão os critérios para que uma criança de escola especializada ingresse numa escola especializada? Quais são os critérios para que uma criança ingresse, que está no ensino regular, ingresse numa classe especializada no ensino regular? Nós precisamos de critérios. Nós precisamos que o governo federal converse abertamente sobre isso com os estados conversem com os municípios e que haja um planejamento efetivo para que a gente não, de forma alguma, venha retroceder com os nossos avanços em relação à inclusão. A inserção de estudantes em escolas regulares, respaldada por lei, foi um ponto muito positivo, que tensionou de uma forma positiva para que as escolas pensassem, inclusive, no seu projeto político-pedagógico, num viés de transversalidade do trabalho inclusivo, de uma escola inclusiva. No entanto, em casos específicos, é necessário repensar os espaços especializados que vão ao encontro das especificidades dos nossos estudantes com DI. Ou seja, repensar estratégias e metodologias diferenciadas para acompanhar o currículo escolar vigente. E por fim, ressalto que o documento salienta inserção preferencialmente de estudantes das escolas regulares, mas para exceções é preciso critérios específicos para não incorrer em retrocessos desnecessários. Fica aqui as minhas considerações, fica aqui o meu apreço por esse tema, a minha militância por esse tema e o meu cuidado e delicadeza, né, quando nós tratamos da educação especial e educação inclusiva. Lembrando, inscreva-se no nosso canal, a sua participação conosco nos dá força, nos dá motivação, nos dá respaldo para continuarmos esse trabalho. Então inscreva-se no nosso canal, caminhe conosco e deixe sempre que possível o seu comentário. Um grande beijo e até mais!